gente, eu sou a Natália. Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência lendo Torturado, um possível clássico da nossa geração. Bom, o Torturado é um livro do Itamar Vieira Júnior. É a primeira vez que eu tô lendo algo sobre ele. Sobre ele não, né? Sobre a obra dele. E foi uma baita experiência. Fazia um tempinho que eu não lia coisas atuais, brasileiras. Quando eu lia literatura brasileira, eu tava voltada mais para os clássicos. E foi uma grande surpresa ver um autor tão parecido com o Graciliano Ramos. O Graciliano, ele é um autor que eu gosto muito, e ver essa pegada com o Itamar foi muito surpreendente, porque eu tinha encarado numa linha de pensamento que a gente nunca mais talvez teríamos autores clássicos como já tivemos. Só que a forma de ambientação, de descrição de personagens é muito parecida com o do Graciliano. Bom, assim como o Graciliano, em suas obras, o Itamar ele traz um ambiente rural de uma família que mora numa fazenda chamada Água Negra. Lá eles são funcionários de pessoas ricas, né? E a nossa história vai girar em torno da Bibiana e da Belonísia, que são irmãs. Eu não lembro se elas têm a mesma idade ou se é um ano de diferença. Mas elas vão ter um evento muito traumático que acontece nas primeiras páginas, que é uma das irmãs vai ter um corte na boca e outra vai perder a língua. E isso é muito legal porque nos primeiros capítulos, primeiras páginas, e você fica tipo, uou, que isso? E a construção delas como irmãs é muito bonita. Bom, depois desse evento traumático das irmãs, a gente acompanha a trajetória delas separadas por essa questão da verbalização, pelo fato de uma ter que se adaptar ao fato de não poder falar mais e lidar com a possível culpa do acidente que ocorreu por conta da perca da língua. E olha, gente, essa leitura eu consigo nitidamente imaginar ela sendo analisada em uma universidade ou sendo aquele tipo de livro que você tem que ler no ensino médio porque é pedido em vestibular. O Itamar, ele traz muitos personagens diversificados. A gente tem a Bibiana Belonísia, a gente tem o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas, e ele é como se fosse o curandeiro ali da fazenda. Ele é um homem muito respeitado por conta dos seus medicamentos. Ele é um homem que seria até, não sei se eu poderia chamar de um psiquiatra local, porque a gente tem casos de loucura na fazenda, e quando isso acontece, essa pessoa ela é direcionada para o Zeca Chapéu Grande. O Itamar, ele traz muitas questões religiosas em jogo e traz críticas muito ácidas e muito explícitas. Ele traz a questão de você morar numa fazenda, mas você a qualquer momento poder ser despejado. Você pode acabar de hoje para amanhã se tornando um ninguém. E a forma como ele colocou isso, eu achei muito bem feita. Ele coloca duas visões. A visão de alguém que mora ali ainda e alguém que saiu daquela vida. Quando as meninas se tornam adultas, é muito interessante ver como, ao mesmo tempo que elas tiveram vivências diferentes na vida, elas acabam compactuando com o mesmo ideal, de que aquela não é uma vida decente. Você morar num lugar e trabalhar pelaquela terra e você sustentar aquela terra, mas você não ter direito nenhum e a nada dela, não faz o mínimo sentido. E ele traz muitos episódios de humilhação que essa família, por viver nessa casa, por viver na fazenda Água Negra, acaba sofrendo. Tem uma cena muito específica que eu acho interessante, que é
a fazenda está passando por uma seca e um dos capatazes, assim, da fazenda chega na casa da Bibiana e da Belonísia e ele simplesmente pega uma batata doce que elas tinham e já que está na fazenda, aquela batata, ela é do chefe da fazenda. Ela não pertence a você. E essa forma como ele critica isso é muito bem feita. É muito bem feita. Ele traz também as questões religiosas. Eu não sei se é a forma correta de falar, mas ele usa o termo encantados, que seriam as entidades do candomblé ou da Umbanda. Eu não sei qual seria o termo correto. E ele traz uma entidade que ela está sendo esquecida. E é muito interessante que, no decorrer do que a gente vai lendo, parece que a gente é o encantado e está vendo as pessoas. É meio complicado de falar. Mas assim, quando você chega na última página e você vê o que aconteceu, você fica assim, meu Deus, como que ele pensou nisso? Eu não pensaria naquilo. Que é o sentimento que eu sinto toda vez que eu leio Graciliano Ramos. Você termina a leitura, você entendeu qual é o final, o que acontece no final, mas você fica com aquele sentimento de agora eu tenho que pensar um pouco sobre essa história e agora eu preciso pensar em como ele teve essa ideia. Então, assim, o Itamar, eu vi um vídeo de uma youtuber, que eu não vou lembrar o nome, e ela fala que ele é formado ou é doutorado em geografia, alguma coisa assim. Não sei se estou espalhando fake news, mas ele entende muito sobre a Terra e as descrições que ele tem sobre Água Negra, sobre a natureza, a forma como ele descreveu a conexão do Zeca Chapéu Grande com a natureza foi muito bonita. Eu acho que o meu personagem favorito da história é o Zeca Chapéu Grande. Eu gosto muito da trajetória dele e da conexão que ele tem com as entidades e a natureza. Sim, um personagem pra mim marcante. Ele pode não ser o protagonista, mas ele é um personagem marcante. É uma história que eu recomendo, é uma história que eu contando assim, fica difícil você ter o sentimento real de ler. Então, assim, leia Torturado. É uma leitura que todo mundo precisa ter. E quando você quer conhecer um pouco da nossa linha de história do Brasil, do porquê escravos vieram para cá, porque tivemos indígenas sendo escravizados, quando você tem um pouquinho desse conhecimento e junta com o Torturado, tudo faz muito sentido e tudo se conecta muito bem. Então, ele é um livro com muitas coisas a ser trabalhada. Você pode citar vários pontos nele e discorrer daquilo. Ele é um autor que escreve bem, descreve bem cenários. Você consegue imaginar aquele ambiente rural, você consegue se imaginar até na pele dos personagens. Então, assim, leitura que eu acho que eu cheguei a dar 4,5 para ela no Scooby, eu não lembro. Mas, assim, uma baita leitura, fico muito feliz que eu tenha lido e tenha tido essa experiência. Quando chegou nos últimos capítulos, eu estava ouvindo por audiolivro e resolvi reler, físico mesmo, pelo Kindle. E foi assim, sabe quando você para e você fica, é isso. Eu entendi o que ele quis dizer, eu peguei o fio da meada. E assim, um autor com muito potencial para se tornar o autor clássico da nossa geração. E eu sei que é errado falar isso, mas com o potencial grandíssimo de se tornar um novo Graciliano Ramos. Aquele que quando você pensa em cenários rurais, você pensa nele. Então, assim, um baita autor com muito potencial. Não sei, eu não tenho outras obras dele na minha lista, mas assim, um baita livro, recomendo para todos. Leiam Torturado. É uma ótima leitura e uma experiência única.
E essa foi minha resenha. Esse foi um dos meus livros de março. Eu acho que ele foi o único livro que eu li em março. E foi uma experiência. É aquele livro que às vezes você fica lá no fundinho da sua cabeça você pensando nele. É isso, gente. Essa foi minha resenha. Essa é a minha leitura de março, minha única leitura de março. E é isso. Tchau, tchau!